Começa agora, Metrópole Debate. A TV Metrópole mantém neste horário o compromisso com você, trabalhador a caminho da aposentadoria. Estamos com mais uma edição do Metrópole Debate. Ao nosso lado, o professor Paulo Bacelar, para tirar as suas dúvidas na área previdenciária. As perguntas que chegaram durante a semana à produção do Metrópole Debate serão respondidas agora. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta vem do senhor Francisco Evangelista de Calcaia. Ele trabalha com carteira assinada há 1 ano e pergunta se tem direito ao 13º salário. Sim, com certeza. O 13º salário ele vai ter no fim do ano, mesmo se fosse proporcional. Se ele tivesse apenas alguns meses de trabalho, ele já tinha direito ao seu 10º proporcional. Mas se ele tiver 1 ano inteiro, ele vai ter completo aí a sua parcela do 13º. Dona Maria Lenir, do Parque Potira, em Calcaia. Ela era casada oficialmente por 10 anos e ficou viúva. O esposo era aposentado por tempo de serviço. Já tentou por 2 vezes o benefício da aposentadoria ou pensão, mas o benefício foi negado. E, por fim, o INSS disse que ela só poderia recorrer na justiça. O que pode fazer a Dona Maria Lenir, professor Paulo Bacelar? Bom, se ela está com dificuldade de ter uma pensão por causa do esposo, mesmo sendo aposentado, né? Que não tinha problema nenhum, a aposentadoria já gera a pensão automaticamente. Deve ser porque ela não deve estar comprovando a união estável. E se ela não tem as 3 provas de união estável que ela precisa ter, realmente só na justiça, porque a justiça ela tem uma nova análise dessa questão da união estável. Ela vai ouvir testemunhas, ela pode ver fotos no processo, o que na via administrativa não tem como ver. Então a justiça é mais ampla, ela pode procurar um advogado e dar entrada no judiciário. Pergunta da telespectadora Ieda Alves, de Fortaleza. A irmã dela é viúva e recebe um benefício. A Ieda gostaria de saber se, caso ela case novamente, perderá o benefício? Não, hoje em dia você já pode casar e ter o seu direito à sua pensão normal, sem precisar fazer nada, porque não perde mais a pensão. O Francisco Freire, de Fortaleza, pergunta: a esposa dele tem 55 anos de idade e contribuiu durante 12 anos como trabalhadora rural. O casal ainda não deu entrada na aposentadoria por conta da certidão de casamento, que apresentou um problema. O dono do cartório colocou a profissão dela como doméstica e eles gostariam de saber o que deve ser feito nesse momento, se essa alteração gera algum prejuízo para a esposa do senhor Francisco Freire. Não tem problema nenhum a questão de estar como doméstica, porque doméstica é dona de casa, é do lar, né? Não é empregada doméstica. Não vai haver problema nenhum. O que vai ter problema aí é que ela diz que só contribuiu durante 12 meses, 12 anos. Ela trabalhou na atividade rural durante 12 anos, o que não dá direito à aposentadoria, porque a aposentadoria, mesmo sendo rural, tem uma idade mínima, menor, né, do que a urbana. A mulher aos 55 anos, é 5 anos menos do que a mulher que trabalha na atividade urbana, mas também precisa de ter 15 anos, do mesmo jeito que é a urbana, 15 anos de atividade rural. Ou seja, nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, a esposa do senhor Francisco Freire terá que contribuir por mais 3 anos. Trabalhar por mais 3 anos, porque a contribuição do trabalhador rural ela é presumida, ela não é contribuída diretamente. Ela precisa trabalhar e comprovar que trabalhou durante 15 anos. Paulo Pascoal, Conjunto A Esperança, em Fortaleza. Ele vai completar 35 anos de contribuição para o INSS e pergunta se pode se aposentar por tempo de contribuição. Deve, né? Já tem direito a aposentar por tempo de contribuição. Independentemente da sua idade, você já vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Dona Marciana Antônio Bezerra, uma pessoa que recebe pensão pelo falecimento do esposo, se assinar a carteira, perde a pensão? De jeito nenhum. É aquilo que a gente falou, pode casar, pode trabalhar. Porque uma coisa é você receber uma pensão como segurado da Previdência. E a outra coisa é você trabalhar e ser segurado da Previdência e ter seus direitos como segurado. Dona Maria Alves Moreira, tenho 63 anos e trabalhei 11 anos com carteira assinada. Tenho direito à aposentadoria? É homem ou é mulher? Ela é uma mulher com 63 anos de idade. Trabalhou somente 11 anos, né? A mulher ela já tem a idade, 60 anos, mas ainda não tem a carência mínima, que é de 15. A senhora precisa ainda ter 15 anos de contribuição. Mas, no caso, 4 anos de contribuição, porque ela tem 11 anos de carteira assinada. Porque já tem a idade, mas a idade ainda não tem o tempo. Dúvida do senhor João Moreira, de Fortaleza. Ele trabalhou para um sobrinho que colocou a empresa no nome dele e sujou o nome. Em novembro, ele faz 65 anos. Isso poderá prejudicar na hora de solicitar o auxílio idoso? Com certeza. Se ele vai dar entrada no amparo social ao idoso e essa pessoa, para ter direito ao benefício do amparo social ao idoso, não é a aposentadoria.
Se fosse aposentadoria, não tinha problema, ele tinha que ter 15 anos de contribuição e ia se aposentar. Mas se ele for dar entrada no amparo social idoso, o amparo social idoso é para as pessoas que não têm condições de se manter, né, de acordo com a sua família, uma suposta miserabilidade, né? E aí você sendo empresário, ser dono de uma empresa, prova que você tem uma renda, um rendimento, e você não terá direito a aposentado a esse amparo. O José Carlos, do bairro Mondubim, em Fortaleza, a esposa dele está há 5 anos no auxílio-doença por varicose crônica e problema no coração. Tem 130 quilos e 53 anos de idade. Ela contribuiu há mais de 20 anos porque ainda não se aposentou, professor Paulo Bacelar. Há tempo limite para o auxílio? Não, não existe limite, mas existe um limite razoável, né? O princípio da razoabilidade, né, da demora processual. O médico perito do INSS tem que ver, tem que definir a situação dela. Porque não é razoável você ficar 5 anos recebendo um auxílio-doença, que é para ser um benefício provisório. Você tem que cobrar aí do seu médico, quando for dar entrada, quando for fazer uma nova perícia, sugerir que ele aposente a pessoa logo. Dona Maria Lúcia de Calcaia, sou viúva de um aposentado. Antes da morte dele, há 12 anos, ele disse que caso saíssem as cabeças dos carnês, eu receberia benefício, mas até agora nada. O que posso fazer se não consigo mais falar com o advogado que cuidava do caso, professor Paulo Bacelar? Olha, principalmente você deve procurar um outro advogado revogando a procuração que você deu para aquele advogado, caso ele não venha a te dar as informações, porque é a obrigação do advogado é ser claro, ser transparente e dar as devidas informações ao seu cliente. Você pode fazer isso, ele vai procurar saber como está o seu processo e vai ver qual é a sua solução para o seu caso. Quando ela faz referência às cabeças dos carnés, isso significa dizer o quê, professor Paulo Bacelar? Eu queria até perguntar também, não sei. Será que é referente aos canhotos dos carnês de contribuição? Mas aí, falando nesse caso, se for o canhoto, né, do carnê, vamos dizer que seja, ela não precisa dos carnês de contribuição para comprovar nada. Ela pode ir no INSS, tirar um extrato da sua vida contributiva e se as contribuições estiverem lá, ela não precisa mais se preocupar com as cabeças dos carnês. E nesse caso, na área jurídica, os advogados precisam ficar mais atentos a essas cobranças feitas pelos trabalhadores a caminho da aposentadoria ou então pelos aposentados que às vezes os procuram ou os colocam como representantes junto à Justiça Federal para agilizar ações. E a você, aposentado, que tem essas ações, precisa também compreender que nem sempre o prazo estabelecido pelo advogado é o prazo em que a Justiça vai definir o seu direito, o seu benefício na área previdenciária. E tem mais pergunta dos nossos telespectadores. O Sandro de Oliveira de Calcaia, ele disse que trabalhou em uma empresa onde a comissão não era registrada em carteira. Foi ao Ministério do Trabalho e fez o acordo para receber a diferença. E quando recebeu, o INSS recolheu os 20% sobre esses pagamentos. Isso aconteceu há 3 anos, mas atualmente, segundo ele, professor Paulo Bacelar, quando ele pega o extrato, não aparece a contribuição do acordo. Ele pergunta o que deve fazer. Olha, realmente fica difícil. Se ele recebia o seu salário mais a comissão, esse salário mais a comissão era para entrar na incidência da contribuição previdenciária, que é a remuneração. E o INSS deveria descontar 8%, 9% ou 11% do segurado. Se ele somente contribuiu a parte da empresa, porque no acordo o juiz mandou ele recolher a parte da empresa e não recolheu a parte do empregado, aí ele perde aquele valor. Ele vai ter um ganho no seu acordo previdenciário, no seu acordo trabalhista, mas vai perder na sua remuneração no INSS. Você só pode fazer o seguinte, é comprovar que você recebeu aquela comissão. Se você não tiver como comprovar, aí perde aquele valor. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Você pode mandar a sua dúvida, deixar a sua pergunta nesses endereços que aparecem na sua tela e o professor Paulo Bacelar vai tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta com novas perguntas dos nossos telespectadores dentro do Metrópole Debate.